Bom dia. Sou me chamo Arthur, sou aluno ano e fazer entrevista com a pioneira da nossa terra sobre a história de vida. Qual é o nome e qual é o seu nome e onde você nasceu? Meu nome é Kay, eu nasci em Alta Alegre, sou uma das pioneiras, no meu ponto de vista, uma das pioneiras daqui da vila, né? Como era a sua vida antes de chegar ao assentamento para Imeguei? Quando eu cheguei aqui em 94, tinha 9 anos, quando eu cheguei aqui no Paredão, na Sinal 5, né? Então, a minha vida antes, eu morava em Alta Alegre, meus pais resolveram vir para cá para a gente ter uma vida melhor, porque na minha época, né, as coisas eram mais difíceis. Aí, no caso, meu pai resolveu vir para cá para a gente ter uma vida melhor, tipo, morar no interior, teria como a gente plantar, colher para poder sobreviver, né? Porque o custo de vida antes era muito escasso para a gente, para quem tinha uma família grande, que nem meus pais tinham, né? E que você chegou ao assentamento? Que eu tinha falado no interior, né? Eu cheguei aqui em 94. O que motivou a sua vinda para este lugar? Foi isso, né, que eu falei anteriormente. Meu pai e minha mãe, a gente veio para cá porque a gente somos uma família de 10 irmãos, né? Na época, minha mãe e meu pai, a gente tinha uma vida assim, não muito fácil, né, na questão financeira. Então, meu pai optou a vir para cá para a questão do lote, né, para a gente ter uma estadia melhor na questão de planta, de colheita, na questão da alimentação, da sobrevivência, né? Porque não é fácil a pessoa, vamos supor, há 28 anos atrás, 30 anos atrás, manter uma família de 10 crianças, né? Então, o custo de vida não é fácil. Então, foi isso, a nossa vinda para cá, foi essa questão de melhorar, né? Como era o assentamento quando a senhora chegou? Quando a gente chegou aqui nessa vila, aqui eram poucas casas, assim, quando eu cheguei, pouquíssimo mesmo, mas se eu não me engano, tinham duas. Deixa eu puxar bem aqui na memória. Não. Acho que é Eu era, né, duas casas. Eu me lembro, acho que do seu Doca, né? A casa do seu Doca, uma casinha de tais, que é a gente chama de adubo, né, que era feito de barro, a casinha dele, e de cavalo. E, se eu não me engano, eu acho que a igreja, né, da Assembleia, que era uma casinha que tinha ali embaixo, que onde era a casa pastoral, que hoje não está funcionando mais, a gente não tinha igreja aqui. E a vila, ela só tinha uma rua, entendeu? Ela não tinha isso que hoje a gente tem, ela só tinha uma rua, que a gente vinha da cima, entrava, vinha até a igreja ali, e era a rua que tinha aqui na vila. Uma das coisas para isso, vamos dar continuidade ao projeto. O patrão perguntou sobre a condição da comunidade, você vai tentar também. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas nas comunidades? Aqui as maiores dificuldades que a gente encontrava era a questão da estrada, né? A estrada, a gente não tinha estrada na época, né? Então, a nossa maior dificuldade era essa, a estrada. Como é mais moradias, as estradas e o acesso à água? Olha, o acesso à água aqui na vila a gente não tinha, né? No caso, que nem eu falei anteriormente, a dona Neguinha, que nada aqui hoje, né, não se encontra mais entre nós, que é a esposa do seu Doca. Das pioneiras aqui do assentamento, eles tinham um poço, né? A gente não tinha água encanada aqui na vila, então era lá que a gente pegava a água potável, né? Que a gente tá, e tinha que nem tem um garapé da 5, era onde a gente lavava a roupa, levava as louças para lavar, e era lá. Na semana era aquela festa de tanta gente para esse garapé. Como assim eles ajudavam naquela época? Isso era muito bom.
Hoje, assim, hoje a gente se ajuda, mas não como era antes, né? Antigamente todo mundo se ajudava, todo mundo conversava, todo mundo se visitava. Entendeu? Se Deus do livro chegasse, tivesse alguém na minha casa doente, aquela vizinhança toda chegava para se ajudar, para ver como que faria para ajudar aquela pessoa, entendeu? Na questão de levar um chá, de levar um remédio caseiro, entendeu? Era assim que a gente era ajudado. Quais mudanças a senhora considera mais importantes que já chegaram até hoje? A questão da facilidade, na questão de você escoar uma pessoa, tipo, tirar uma pessoa daqui doente, entendeu? Hoje a facilidade está bom devido à estrada, a gente tem uma estrada, a gente tem um SAMU aqui, antes não tinha. Então, hoje a facilidade para mim é essa, né? A questão de uma pessoa chegar a adoecer, você tem como tirar, dentro de 40 minutos você chega a um socorro, você chega onde tem um hospital, entendeu? E antes não, antes você passava de 2 dias, às vezes até 5 dias para você chegar até a tarefa. Então hoje a facilidade que a gente tem é essa, né? O transporte que a gente tem. Só isso. Bom dia, senhora. Depende da logística. Vou dar continuidade aqui nas perguntas sobre o saber da mulheres. Sobre o saber da mulheres. Quais conhecimentos a senhora aprendeu com seus pais ou avós? Eu acredito que no momento eu acho que eu vou me recordar muito assim, mas Só para exemplo. eu acho que com a minha mãe, eu acho que eu aprendi tipo, a cozinhar, né? Eu gostaria de falar com minha mãe. Com a minha avó, hoje eu não faço o que minha avó me ensinou, porque minha avó é indígena. Entendeu? Eu não pratico tanto que a minha avó ensinou aqui na questão da comida, né? Da comida que minha avó, como ela é indígena, a gente aprendeu com ela a fazer a tal da moída, entendeu? E ter bons modos, eu não sei, eu tento recordar assim, era uma coisa muito boa assim, a questão da minha avó, de acordar cedo, de ter uma rotina, porque minha avó, quando ela acordava 4 horas da manhã, eu sempre gostava de morar com ela, de viver, de conviver com ela. Então aquela rotina, ela levantava 4 horas da manhã, acender um fogo a lenha. Então, fazer o café da manhã. O café da manhã naquela época não era um pão, não era um biscoito, não. Era tipo uma carne cozida, um peixe frito. Era isso que eu acho que é por isso que eu gosto de cozinhar, porque já vem da infância, dos meus ancestrais já era tipo isso, né? Então, essa é uma das coisas que eu aprendi com a minha avó. Quais desses saberes a senhora ainda utiliza hoje? É isso, o dom de cozinhar, de gostar de cozinhar, então que eu chamo isso de uma profissão, né? De ser a copeira aqui de vocês, de estar fazendo o lanche de vocês. Um dia já fui zeladora, já fiz tanta coisa, mas o meu, que eu gosto mesmo, que me satisfaz é estar no pé do fogo fazendo comida. Então isso para mim A senhora conhece a planta medicinais, quais são e para que servem? as plantas medicinais, né? Olha, na época eu não sei se algum dos pais de vocês já fizeram, tipo, se você tem uma comida que fez mal, na minha época, né, a gente fazia um chá da folha do mamão, entendeu? Que é uma planta frutífera, mas que serve para remédio também. No caso, a folha do mamão, uma folha do mamão madura, que chama, que é murcha, né, amarela, fazia aquele chazinho ali, já servia para tipo, se a comida fizesse mal, ali já resolvia. Na questão também da romã, é uma planta medicinal também, que você serve para a garganta, você está com a garganta inflamada, pode fazer um chazinho ou mastigar um pedacinho da casca da fruta, pronto, já. Como era o cultivo dos alimentos e o cuidado com a terra? O cultivo dos alimentos, a questão, o nosso cuidado com a terra, na época, precisava ser limpado. Você não precisava de nenhum fertilizante, questão de veneno, dessas coisas, não precisava. A terra era muito boa, não tinha inseto para estar destruindo. Então você ia, limpava, você, como é que eu quero dizer, cultivava aquela terra como
fofando aquela terra toda para você ter aquele plantio. Você plantava pimenta, cebolinha, abóbora, feijão, arroz. Você praticamente não comprava nada para a sua alimentação, porque tudo você tinha plantado na sua terra. Quem tinha um lote, você comprava o quê? Lá uma vez uma carne, né? Porque nem todo mundo podia comer uma carne de gado, que nem hoje. Hoje faltou uma mistura de no lá no açúcar, não. Era na caça, entendeu? Então tudo você tinha. Não precisava, hoje não. Hoje, se você não ir no mercado, você não tem. Como que vocês conservavam? A nossa conservação de carne, porque geralmente nossos pais, a gente vivia mais da caça, da pesca, né? A carne era assim, você matava uma caça grande, você não tinha como, porque armazenar, porque você não tinha um freezer, não tinha energia. Então o que a gente fazia? A gente retalhava aquela carne, que no caso você abre aquela carne, né? Salva, deixava ali. Quando tivesse com 1 hora, 2 horas ali, pegando aquele sal, você colocava no sol. Peixe, a mesma coisa, você ticava aquele peixe, ou abria, escalava aquele chão, ponhava no sol ali, depois dali você pegava, armazenava e ficava ali. Ele passava de mês ali, não estragava. A questão da ossada, da caça, você escaldava ela bem escaldada, tipo, com sal, e você poderia deixar ali que ela não estragava. Porque a gente não tinha energia, né? Não tinha um freezer, uma geladeira para armazenar. Que técnicas eram usadas para plantar, colher e conservar os alimentos? Na questão da plantação, a gente usava máquina de plantar, que no caso ai Jesus, esqueci agora. Máquina mesmo, que são as plantadeiras não mecânicas, né, mais braçal. Que você tinha, então você plantava, juntava 3, 4 homens e ia plantar aquela terra, né? De milho, que fosse feijão, arroz. Então esse era o jeito de plantar. E colher, mesma coisa, manual também, que a gente não é hoje porque tem colhedeira, né? Quais atividades as mulheres desempenhavam no dia a dia da comunidade? As atividades do dia a dia era lavar, cuidar de criança, cozinhar com os esposos que estavam trabalhando, os filhos, né? Então essas eram as nossas atividades, porque na época aqui, como eu falei, o assentamento como era novo, né? Não tinha essa questão de emprego que nem tem hoje. Então, a maioria das mulheres daqui, elas eram do lar, elas não tinham esse privilégio de ter um emprego, entendeu? Era em casa mesmo, lavando, cozinhando e esperando o esposo chegar do trabalho, né? Porque era aquela rotina que a gente tinha, que a minha mãe tinha na época, né? Tá bom, muito obrigado. Dona Francine, vou dar continuidade falando sobre cultura e tradições. Quais festas, costumes ou celebrações eram marcadas no assentamento? Aqui, as festas, aqui mais era a questão da igreja, né? A gente frequentava muito a igreja. Com o passar do tempo, que foi, tipo, se aprimorando mais, aí foi criada as festas, na questão das festas culturais, né? Em questão de quadrilha, participei de quadrilha, voltava, fugir de casa, não tem quadrilha. Que nem nós temos aqui, professora Ana, já bem, no assentamento já bem mais, como é que eu quero dizer? Evoluído, né? Que a gente vê, porque antes não tinha. Era a igreja mesmo, de casa para a igreja, que é a única coisa que tinha era a igreja. E o campo depois, né? Muito depois que veio aparecer. Então, no início mesmo, só a igreja que a gente tinha aqui. Não tinha uma outra coisa. Não tinha campo de futebol, só muito depois que veio aparecer. Mas era a igreja. A igreja para casa, que tinha a irmã Lindalva, que era quem levava as crianças na escola dominical, essas coisas.